Olá, pessoas. Definitivamente não há espaço para o tédio neste país. A semana que passou foi bastante demonstradora disso. Tivemos o descontrole retórico e verbal do presidente. Fizeram uma festa lá embaixo na presidência, né? Entregando um documento para eu responder. Pergunta à CPI. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei para a CPI. Não vou responder nada. Na CPI do cabaré, ou CPI da fraudemia, ou CPI da cortina de fumaça, o presidente Omar Aziz resolveu destilar peçonha e veneno contra as Forças Armadas, provocando, em retorno, uma resposta duríssima assinada pelo ministro da Defesa e os comandantes das três forças. Isso para não falar na atuação desinibida e política de membros da Suprema Corte, que resolveram, sem ter mandato parlamentar, sem ter um voto, pugnar, lutar pela derrubada do voto impresso, fazendo gestões junto a partidos políticos, numa atuação absolutamente afrontosa à missão constitucional originária da Suprema Corte, que mais uma vez assume uma postura extremamente ativista e contrária ao equilíbrio e harmonia dos poderes. Pois bem, nesse caldeirão de eventos desastrosos, inconvenientes para a normalidade democrática, vem à tona o artigo 142 da Constituição, de vez em quando agitado pelo presidente da República, e a intervenção militar constitucional. Vejamos literalmente o texto do referido artigo 142. Cabe às Forças Armadas, constituídas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, como instituições permanentes e regulares, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um deles, a garantia da lei e da ordem. Sendo assim, as Forças Armadas, como instituições do Estado, sob o comando supremo do Presidente da República, se colocam como fiadoras da ordem e da lei. Pela literalidade do texto, uma vez invocadas por qualquer um dos poderes para justamente restabelecer a normalidade, elas entram em ação. E aí, acerca desse artigo, surgem correntes dentro do direito divergentes, sendo que aquela mais substanciosa, que tem mais adeptos, é a que considera que as Forças Armadas não se constituem um quarto poder, mas sim um poder que está dentro do Estado, sob o comando e a liderança, como comandante em chefe do Presidente da República. Sendo assim, elas não podem se arvorar em poder moderador, ou seja, em estabilizar conflitos entre os poderes constituídos, já que essa missão está diluída no próprio mecanismo de freios e contrapesos que a própria Constituição possui. Ou seja, os poderes, eles se autocontrolando entre si, cabendo ao Poder Judiciário, a guarda da Constituição. Portanto, não é dado às Forças Armadas a tarefa de atuar como uma instância decisória suprema, superior aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. O artigo 142, assim, da Constituição, ele não admite
uma possível intervenção militar constitucional nos momentos de crise, mesmo que essa intervenção ela seja pontual. Nenhum dispositivo constitucional ou legal faz referência a esse papel das Forças Armadas para o arbitramento de conflito entre os poderes. Em corrente oposta, liderada pelo jurista, aliás, conceituadíssimo jurista da Universidade Mackenzie, Ives Gandra, como repetidos artigos de sua lavra fazem questão de realçar, cabe sim às Forças Armadas moderar o conflito entre os poderes. E ele até dá um exemplo. Imaginemos a situação de que a Suprema Corte vote pela declaração de inconstitucionalidade por omissão e, conjuntamente, faça veicular uma lei, um dispositivo legal no lugar do Poder Legislativo. Para o professor Paulista, caberia ao Legislativo, já que ele não poderia recorrer ao próprio Judiciário para reparar o erro, solicitará a intervenção das Forças Armadas dentro dos limites da Constituição do artigo 142 para pontualmente repor a ordem, não burlar a ordem, não violar a ordem democrática, mas repor a ordem naquele ponto em que foi flagrantemente violada a Constituição pela Suprema Corte ao se comportar como legislador positivo, criando lei no lugar do parlamento. Aliás, isso não é novidade. Basta lembrar o julgamento da DPF 178, em 2011, quando o Superior Tribunal Federal, a despeito do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, facilitar a conversão da unidade estável entre homem e mulher em casamento, atuou no sentido de normatizar a mesma possibilidade para as uniões homoafetivas. Portanto, aqui o Judiciário praticamente criou um dispositivo de uma Constituição paralela estabelecido a partir da subjetividade dos seus membros, vale dizer, a partir da discricionariedade judicial. Portanto, abandonando o limite semântico da Carta, da Constituição, os ministros resolveram legislar no lugar do Legislativo, quando caberia originalmente ao Congresso tal disciplina, tal missão. Mas vamos ouvir o professor. É extremamente perigoso, porque a Constituição também declara, no artigo 142, que se um dos poderes resolver desobedecer ou confrontar ou conflitar com outro poder sobre a discussão de como é que se aplica a lei, não é o Supremo a última instância. Pelo artigo 142, no caso de conflito de poderes, do Judiciário com o Legislativo, do Judiciário com o Executivo, do Legislativo com o Executivo, 142 diz: quem tem que repor a lei e a ordem são as Forças Armadas. O que vale dizer, poderá acontecer com essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas, que um dia se recorra àquele que o Constituinte colocou como poder moderador, que são as Forças Armadas. Não para romper a ordem, porque as Forças Armadas não podem constitucionalmente romper a ordem, mas para repor a ordem, não permitir invasão de competências. Essa é a razão pela qual gostaria de ponderar o meu querido amigo Luiz Roberto Barroso, juísta de escola, e a outros ministros que têm invadido competências dos outros poderes,
Chegou o momento de cada poder, harmônico e independente, ficar nos limites da sua competência constitucional e não pretender dar lições a outros poderes invadindo competências que não receberam do Constituinte. Portanto, ao contrário da corrente que não admite a atuação das Forças Armadas como instância superior decisória aos poderes constituídos, o professor da Universidade Mackenzie, ele diz textualmente: se um poder sentir-se atropelado por outro, poderá solicitar às Forças Armadas que ajam como poder moderador. Veja o realce que ele faz, a expressão poder moderador, para repor naquele ponto a lei e a ordem, se esta realmente tiver sido ferida pelo poder em conflito com o postulante. E é justamente nessa linha de raciocínio que o presidente da República, volta e meia, ele agita o acionamento deste artigo para exatamente repor, atenção para o verbo repor, a ordem estilhaçada. E considerando a sucessão de eventos de natureza estranha, com esgarçamento de limites, com muita verborragia e muito enfrentamento verbal, e também muito atropelamento de um poder pelo outro, essa situação, numa maneira de dizer pelo presidente, a corda ou o elástico sendo muito esticado, essa situação pode vir à tona. Esse foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Tchau.